Compreendeu? Ele disse: tudo que for discutido pelas igrejas vai ser recebido pelo G8 para ser levado a cabo, ou seja, para ser praticado. Porque o G8 e as nações poderosas do mundo já não sabem mais o que fazer para garantir o futuro. Portanto, igrejas, ajudem-nos, né? Aqui estão os países do G8, são no hemisfério norte, né? Vamos deixar isso. Estão chamados a encontrar denominadores comuns e a cooperar no que nos une. Isso sai no jornal, né? Interessantíssimo isso. Irmãos, abre os olhos nesse negócio de pontos em comum. Por isso que eu me assusto no grande ponto em comum que entrou na nossa igreja. Nós dormimos, que é a música. Eu me refiro de novo a isso aí, principalmente os jovens. Abra os olhos nisso, porque isso é poderoso. Eu e você, ninguém de nós aqui é suficientemente inteligente para enfrentar a astúcia dessas. Se nós formos realmente humildes, nós teremos poder do alto para sermos guiados. Senão, daqui a pouco, lá estou eu, como adventista histórico, como antitrinitariano, não sei mais o que, de dentro da própria igreja, combatendo a igreja. Mas esta é a última igreja, não tem outra. E não adianta querer fundar outro, querer botar um adendo, não sei o que mais, chamado de outro nome, etc. Não tem. Só existe a igreja adventista do sétimo dia. Esta é a última e não tem outra. Certo? Ela tem erros? Tem. Irmãos, eu vou dizer mais uma coisa aqui para vocês. Se esta igreja não tivesse erros dentro graves, e tem graves, e se não fosse, em certos pontos até escandalosa, eu sairia da igreja. Sabe por quê? Porque se esta é a igreja verdadeira e ela não for combatida de dentro e de fora, então como que pode um inimigo não combater essa igreja? Como é que se combate a igreja adventista de dentro? Dando mau testemunho. Combate de dentro, vir aqui fazer um sermão, como eu já fiz vários, contra o sábado. Mas eu tenho um sermão contra o sábado. Eu fiz em vários. E quando eu faço, bate um mal-estar tremendo. Eu venho aqui e faço um sermão a favor do domingo. Não vou fazer dessa vez. No entanto, eu sou sincero nesse sermão. E se alguém muito sincero resolve com a Bíblia defender o domingo, o que ele acaba fazendo é defendendo o sábado, o que acontece. Mas nesse sermão, o que folheiam de Bíblia precisa ver. E eu já sempre falo para o pastor e para os anciões: olha, é assim, o sermão esse ele é meio maluco mesmo. E para eles não me levantar e tirar o microfone daqui a pouco, né? Porque no início e os irmãos que não sabem, alguns muito zelosos, começam: peraí, não. Irmãos, é cooperar no que nos une. Entenda a estratégia para não cair nesse. Formar uma organização internacional do tipo Nações Unidas para as Comunidades Religiosas. Isso foi sugerido naquela época. Agora ela já está sendo eleita a Unesco para isso. Nosso mundo tem urgente necessidade de paz, não é? Temos que ter o diálogo, entendimento, reconciliação. Isso abate os muros levantados pela violência, pelo ódio, pela vingança. Ou seja, esse negócio de pregar sábado, isso levanta muros que impedem a união. Isso é o que está sendo dito. Foi encarregado, Arthur Schneier foi encarregado pessoalmente pelo secretário-geral da ONU, na época era Kofi Annan, o sul-africano, junto com outras 19 pessoas, de encontrar formas concretas para lutar contra o extremismo. Os religiosos estão, tá? Porque isso não é uma questão de exército, isso não é uma questão de política, é uma questão de educação, da consciência, e disso entendem os religiosos. O diálogo interreligioso é um instrumento importante nas relações internacionais e na luta contra o extremismo. Entenderam? E por isso que é aceito pelos políticos. Temos que viver em coexistência e comprometer-nos juntos a resolver nossos problemas. Isso foi discutido naquela cúpula de Moscou. E isto está sendo agora aceito privilegiado pelo G8. Os líderes políticos do G8, aos líderes, penso que a mensagem da cúpula deve ser basicamente para o G8. São eles que vão tomar decisões agora que afetam nossa visão de mundo. Aqui vocês vão ver de novo aquela linguagem direta, não é? Que eu creio que aqui todos vão entender. Por isso é importante dirigir-nos a eles em representação das igrejas. Assim, os envolvemos para que façam o que sabemos que tem que ser feito. Ou seja, que usem a força legal, militar. Entende quem está participando das discussões.
Lamentamos as atividades, foi discutido naquela cúpula, saiu no jornal, dos grupos e movimentos pseudo-religiosos que destroem a liberdade, a saúde das pessoas e inclusive o clima moral na sociedade. Nunca vocês leram sobre isso em Ellen White? Que a igreja adventista seria acusada exatamente disso? Devem ter lido, depois está aqui. Grande conflito, 592. Os que honram o sábado bíblico serão denunciados como inimigos da lei e da ordem, como que derribar as restrições morais da sociedade, causando anarquia e corrupção e atraindo os juízos de Deus sobre a terra. Vamos ler de novo aquele antes. Lamentamos as atividades de grupos e movimentos pseudo-religiosos que destroem a liberdade, a saúde das pessoas, inclusive o clima moral na sociedade. Irmãos, quais são as pessoas de maior longevidade de vida no planeta? São os adventistas. No entanto, estão sendo acusados como os que destroem a saúde, etc. Né? Agora eu quero dar um elogio às mulheres, mas nada além disso. Irmãos, quais são as mulheres mais bonitas da faixa de idade da minha esposa? Que as outras também. A minha esposa tem 55 anos, eu digo porque ela não está aqui. Mas não vão ligar lá dizer que eu falei. Ela é muito bonita. E eu tenho colegas de universidade que são da minha faixa de idade. E eles também têm esposas. É um caquedo. Verdade. Mesma idade da minha esposa. Se fosse possível fazer trocas, não teria a menor vantagem. Por quê? Abuso na saúde, noitadas, cerveja, etc. E isso eles dizem que é viver bem. Que bom que eu tenho uma esposa adventista, eu também sou, e ela está muito menos, comparando com as mulheres dos meus colegas, não vamos ligar lá para eles dizendo que eu falei isso, até pode ligar, eles sabem, eles enxergam também, né? Tem olhos para ver, ouvidos para ouvir. Comparando com as mulheres de faixa de idade deles lá, a minha parece ter não mais de 40 anos e tem 55. Está valendo a pena ser adventista. Só por isso já vale a pena. Vivo melhor, tenho melhor saúde, tenho esperança, tenho melhor clima de vida dentro da casa, a gente é feliz, etc. Se não tiver salvação, coisa nenhuma, se tudo isso for mentira da vinda de Cristo, etc., já valeu a pena. Imagina ainda. Mas então vamos ser adventistas de verdade. Vamos fazer as tais as reformas, né? Vale a pena. Exigimos terminar com qualquer forma de agressão aos sentimentos religiosos. Foi discutido lá na cúpula de Moscou. Ou seja, exigimos pararem de fazer trabalho missionário. Né? Dirigimos-nos de forma especial a toda a gente que crê, chamando-a a respeitar e aceitar um ao outro sem importar sua religião. Vamos nos respeitar, vamos parar de começar a querer dizer que você vai se perder e não sei o quê. Chega disso, né? Igreja pressiona o G8, pedindo soluções concretas para os principais problemas, pedindo espaço para participar disso, né? Desde a cúpula de Moscou, todos os anos antes da reunião G8, as igrejas se reúnem para conferir uma dimensão ética e espiritual ao encontro desse grupo dos países mais poderosos do mundo, né? No ano 2009, que a reunião foi em L'Aquila, na Itália, além dessa tradicional reunião, a encíclica papal Caritas in Veritate serviu de guia para a reunião do G8. Agora vocês estão vendo a formação da nova ordem mundial. Aqui, irmãos, isso aqui foi em 97, agora mudou, não é mais G8 agora. Entramos no outro assunto, aliás, mesmo assunto, mas outra fonte. Teve uma formatura de uma mestranda adventista num curso de teologia luterano. Aliás, nem é luterano, é uma instituição ecumênica de pós-graduação. E ela fez teologia lá. E teve uma formatura, e esse doutor